Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 22, diz assim: os olhos são as lâmpadas do corpo, portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será plena luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Coloca a mão no seu coração. Vamos orar nessa noite. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, porque Tu és o Criador do céu e da terra, Tu és o Criador da palavra, e a Tua palavra, Senhor Jesus, ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes, e ela, Senhor, tem poder para fazer divisão entre o bem e o mal. E em nome do Senhor Jesus, nessa noite, nós nos colocamos na Tua presença e nos diminuímos, para que o Senhor venha crescer em nós. Em nome do Senhor Jesus, nós abrimos nosso coração para ser ministrado também na Tua palavra, para que a Tua palavra implante o nosso coração de uma forma que gere em nós arrependimento, que gere em nós, Senhor Jesus, posicionamento, ó meu Pai, que o Senhor nos tira da mesmice e nos leva para o confronto das mudanças, em nome de Jesus. E nós não queremos ouvir aquilo que nós saímos da nossa casa para ouvirmos, mas nós queremos ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco, em nome do Senhor Jesus. Então fala, Pai, mas de uma maneira como o Senhor nunca falou. Fala aos nossos corações, Senhor Jesus, de uma forma extraordinária, meu Deus. E em nome de Jesus nós te louvamos, e em nome de Jesus nós te bendizemos, e que nós queremos de grande nessa noite é a Tua presença, em nome de Jesus, amém. Tome seus assentos nessa noite e diga para o seu irmão: não converse comigo, porque hoje Deus preparou uma palavra poderosa para mim, amém? Nesta noite eu quero abordar um assunto que por muito tempo me intrigou, com certeza já despertou também em você uma curiosidade, e eu tenho convicção, eu tenho plena convicção, que se você entender essa mensagem nessa noite, irá sanar muitas dúvidas que tem gerado dentro da sua vida, e que essas dúvidas têm feito com que você esteja vivendo coisas que você não gostaria de viver, e essas dúvidas têm causado em você um certo tipo de ganância, um certo tipo de inveja, mesmo que essa ganância, mesmo que essa inveja não seja de forma esporádica, não seja de uma forma espontânea, seja de uma forma involuntária, surgido dentro de você, e você não tem aprendido a lidar com esta situação. Eu pergunto a você, você vai me dizer com toda a franqueza, quem aqui já não fez essa pergunta? Por quê? Tudo acontece com o irmão fulano, tudo acontece com o irmão ciclano, mas comigo nada acontece. Eu quero confessar uma coisa para vocês nessa noite, de que quando me converti, um fato me chamou a atenção, e fato esse era porque dentro de um ambiente religioso, dentro de uma igreja, dentro de um templo, onde pessoas têm os mesmos ensinamentos, pessoas têm os mesmos cuidados pastorais, onde pessoas têm os mesmos aconselhamentos, e porque vivem vidas totalmente diferentes umas das outras, eu me perguntava, como pode servir o mesmo Deus, como pode ouvir os mesmos ensinamentos, ser pastoreado por um só pastor, e pode ter atitudes tão diferentes, e obterem resultados também tão diferentes? Eu me indagava, eu me perguntava nas minhas orações, eu me perguntava quando eu estava lendo a palavra do Senhor, eu queria uma resposta, porque é isso. Eu cheguei a questionar, dizendo: será que Deus tem os seus preferidos?
Será que Deus tem os seus privilegiados? Será que Deus acha uns mais bonitos do que o outro? Se você ainda não se atentou para esse assunto que eu estou abordando nessa noite, eu gostaria que você refletisse comigo. Alguns que congregam no mesmo templo, no mesmo ministério, se destacam espiritualmente, ministerialmente, e outros não. Você é de convir comigo que sim. Você é de convir comigo que alguns se destacam financeiramente, correto ou não? Você é de convir comigo que alguns destacam como homem, como esposo, outros se destacam como esposa ou não? Alguns se destacam como pai, como mãe. Eu já ouvi pessoas dizerem: eu quero ser pai igual ao meu irmão. Pensa num pai que protege, num pai que cuida, num pai que ama. Pensa numa mãe que dá vida para os seus filhos. Alguns irmãos dizeram: eu queria que o meu filho fosse igual o filho de fulano. Pensa naquele irmão, aquele irmão tem um filho abençoado, um menino de Deus, menino de ouro. Outro se destaca a nível pessoal, pessoa íntegra, de caráter, a nível social, conhecido na sociedade, amado por todos, odiado por poucos. Outros não. Outros não é, como a palavra diz, santos e irrepreensíveis. Outros já não é irrepreensíveis, tem o que apontar, tem o que dizer. E por muitas das vezes é motivo de muitos ímpios, é motivo de muitas pessoas que não conhecem a palavra se afastarem de Deus ou não virem para a igreja, porque se for para me ser crente igual fulano, se for para me ser crente igual ciclano, eu não quero ser. Porque ele é crente só dentro da igreja, mas quando ele sai da porta não dá bom testemunho, não vive aquilo que prega. Porque ser crente não é você pentear o cabelinho do lado, colocar um blazinho, colocar a Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja aos domingos. O crente não se transforma de fora para dentro, mas de dentro para fora. A mudança gerada de dentro para fora é no coração do homem. Deus não atenta para a aparência, mas Deus atenta para o coração. Deus não quer saber o que você está vestindo. Deus não quer saber se a sua bolsa é um Louis Vuitton ou seu sapato é um Ferracini. Deus quer saber do seu coração, da sua integridade, da sua obediência, da sua honestidade perante Deus e perante a sociedade. É isso que Deus quer saber. Eu quero dizer uma coisa para você. Talvez essa palavra que eu estou ministrando hoje, até agora para você está sendo dura, mas eu quero dizer uma coisa para você: palavras duras te aproximam de Deus. Palavras duras te levam para os braços do Senhor. Chega de pregar prosperidade, teologias infundadas, onde dizendo que você entrou pobre e saiu rico. Isso não é evangelho de Deus. O evangelho é arrependimento para a salvação, e é isso que nós devemos servir. O arrependimento para a salvação, reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador da nossa vida. Aleluia. Você é de ouvir comigo que alguns gozam de uma saúde extraordinária, mas outros passam por períodos de enfermidades, por períodos graves de enfermidades. Outros vêm para a igreja, conseguem ser libertos, saem dos vícios, saem do adultério, começam a viver uma vida de santidade, mas outros já há anos dentro da igreja e nada acontece. Não consegue se libertar do vício, não consegue se libertar do pecado, não consegue se libertar o mundo ainda atrai. Veio para Cristo, é nova criatura, mas ainda cultiva aquilo que cultivava lá atrás, porque Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas ainda não está vivendo novo, está vivendo aquilo que cultivava lá atrás, os desejos da carne, aquilo que alimentava. Você é de comigo que tudo que eu estou falando aqui agora acontece sim ou não acontece dentro de um templo, acontece sim ou não acontece dentro de uma igreja. Se Deus me chamou
não foi para passar, para te trazer uma mensagem hoje que vai te massagear o coração, o seu ouvido, mas Deus te chamou para preparar, Deus me chamou para preparar a igreja para o dia que Ele vier. E o dia que Ele vier, Ele não vai levar uma igreja cheia de mácula não, mas uma igreja santa e irrepreensível. Foi para isso que Ele me colocou aqui hoje, e foi para isso que Ele te colocou aqui dentro hoje também. Talvez você não viria nesse lugar, mas hoje você está aqui. Talvez nos seus planos você estaria em outro lugar, mas a Bíblia diz que os planos pertencem ao homem, mas os passos quem guia é o Senhor. E Deus guiou os seus passos até aqui nessa noite. Deus guiou os seus passos até nesse lugar nessa noite, para você ouvir essa palavra e sair daqui edificado pela presença de Deus. E eu me questionava, eu me indagava: Senhor, por que, Senhor? É os privilégios, é as preferências, meu Deus, que faz as pessoas viverem algo totalmente distintos, algo totalmente opostos. O que está acontecendo, meu Deus? Porque eu vejo pessoas do meu lado, eu estou sofrendo há tempo e não consigo sair disso. Outros estão sofrendo também, mas tem outros que estão vivendo o melhor do Senhor, como tu prometeste, vivendo o melhor dessa terra. E eu aqui vivendo esta vida de amargura, esta vida sofrida, esta vida que ninguém merece viver. Por quê, meu Deus? Eu também quero ser um privilegiado, eu também quero ser um preferido teu, meu Pai. Mas nós somos, porque Ele diz que você é propriedade exclusiva de Deus. Você é uma geração eleita, que nasceu para reinar, nasceu para ser cabeça e não cauda. Mas com o tempo eu descobri que estava totalmente equivocado, para a honra e glória de Deus. Você sabe por quê? Porque uma palavra ministrada no culto de domingo por um pastor, seja ele qual for, ela pode causar na vida de uma pessoa transformação e arrependimento e posicionamento, mas na vida de outros, entra aqui e sai aqui. Um conselho direcionado de um pastor, de um discipulador, seja ele qual for, para um membro de uma igreja, na vida de alguns acatam e muda a sua vida, mas na vida de outros, entra aqui e sai aqui. Não ouvem o que o profeta diz. E a palavra do Senhor diz: creis no seu profeta e prosperarei. O profeta está aqui para trazer a palavra de Deus, não é dele. O profeta está aqui para ministrar a palavra de Deus, não é dele. A palavra de Deus, seja qual for. Você sabe por que eu estava totalmente equivocado para esse assunto? Porque Deus não tem nada a ver com isso. O seu pastor não tem nada a ver com isso, o seu discipulador não tem nada a ver com isso. Mas sim, a capacidade de nos posicionar cabe a nós. A capacidade de tomar uma postura cabe a nós. Quantas palavras você já ouviu? Quantos aconselhamentos você já ouviu e já pediu? E até aqui não tomou uma postura quanto a isso. Eu quero dizer uma coisa para você. Os mais velhos devem lembrar daquele programa Você Decide, não é verdade? Então quero dizer uma coisa para você, meus amados. Hoje você decide que postura você vai tomar diante dessa palavra aqui ministrada. Se você vai acatar ela ou não. Se vai saber obedecer ela ou não. Você sabe por quê? Porque não depende mais de Deus, depende de você. As palavras qual eu estou dizendo aqui hoje, a Bíblia, ela foi escrita aproximadamente 1500 antes de Cristo até a 90 anos depois de Cristo. Ou seja, o
manual para a sua vida, para a sua libertação, está aqui. É isso aqui que você deve servir. É isso aqui que você deve ouvir. É isso aqui que você deve obedecer, a palavra de Deus. For um período de 590 anos inspirado por Deus, para que você tenha ela como manual e regra de fé e prática. Então não cabe mais a Deus, porque a palavra Ele deu. Ele diz que a palavra liberta, Ele diz que a palavra salva, Ele diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele já disse e já liberou: se creres em mim, ainda que morra, viverá. Cabe à amada igreja acatar, obedecer esses ensinamentos. Mas existe um porém. Muitas pessoas já passaram por aqui, muitas pessoas vão passar, muitas pessoas já leram a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, e não foi só uma, não, foi 2 vezes, e até agora não obteram resultado algum. Da mesma forma que entraram, saíram. Da mesma forma que não tinham conhecimento, quando passou até conhecimento, talvez ficou pior ainda. Porque o pouquinho de fé que tinha, o pouquinho de obediência e de temor que tinha a Deus se perdeu. Fala para o seu irmão: é chegado o tempo de andarmos por visão e não por vista. Vista é aquilo que você enxerga humanamente. Visão é aquilo que você ainda não está diante dos seus olhos, mas está dentro do seu coração. Muitas das vezes você olha para tal situação, você olha para tal coisa e você vê naquilo algo impossível de se conquistar, impossível de receber. Por quê? Porque você olhou com a vista. Mas a partir do momento que você olha com a visão, você vai enxergar que não é tão difícil assim como parece. No livro de Mateus, o texto ao qual acabamos de ler, diz que os olhos são as lâmpadas do corpo. Portanto, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será plena luz. Mas porém, se seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará absolutamente na escuridão. Olha o que Mateus está dizendo aqui. Ele está dizendo que se seus olhos forem maus, você conduzirá a sua vida para um ambiente de fracasso. Mas se os seus olhos forem bons, você conduzirá a sua vida para um ambiente de sucesso. Ou seja, se você aprender a olhar por visão e não por vista, você tira a sua vida do fracasso para o sucesso. E ainda Jesus não faz um alerta ainda. Ele diz: se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas? Eu pergunto a você: que luz que está em você? Como você tem enxergado? Porque esse texto aqui não tem falado de visão física, não tem falado de miopia. Esse texto tem falado de visão espiritual. Jesus aqui nos ensina que a fé é a luz que nos faz, que a fé é a luz que nos faz enxergarmos aquilo que não estamos vendo, aquilo que está invisível, mas já está dentro do seu coração, e você anseia por aquilo. Eu quero dar um exemplo para vocês de uma forma bem pedagógica, de como é enxergar pela luz. Como viviam os nossos antepassados lá no início.
Os homens eram guiados pela luz do sol durante o dia e pelo fogo durante a noite. Eles fazem uma fogueira à noite e o fogo é que dá luz aos seus olhos. Passa um determinado tempo que os homens descobrem que aquele fogo podia se locomover através de uma tocha, mas não podia ir tão longe, porque aquela tocha apagava, eles teriam que voltar novamente aonde a luz. E passado um determinado tempo, o homem descobriu o azeite, o combustível que gerava o fogo. Agora ele poderia ir longe, poderia avançar em meio às trevas, porque a luz vence as trevas. Ninguém segurava mais ele. Ele rompia, ele ia romper, porque ele descobriu o azeite. Portanto que Salomão diz no livro de Eclesiastes, que nunca deixe faltar sobre a sua cabeça o azeite. Ou seja, quando faltar sobre a sua cabeça o azeite, a luz se apaga. E tudo aquilo que você praticava, você volta a praticar. Eu abro parênteses para dizer para vocês que tem crentes com visão de fogueira, não consegue andar 3, 4 metros porque a luz acaba. Tem crentes com visão de tocha, ele anda até um determinado tempo, mas depois ele volta, com medo do fogo se apagar. Mas já existem os crentes que já descobriram o azeite. Existem os crentes que já descobriram o combustível para a luz, e esse combustível é Jesus Cristo, esse combustível é a fé. E para eles não tem limite. Eles rompem nas trevas, ele rompe na escuridão. Para ele não tem limite, para ele não tem limite, porque ele rompe, porque Jesus, Deus é com ele. O azeite, ele está liberado para todos. Mas não se esqueça que a fogueira e a tocha também estão. E eu pergunto para você nessa noite: você é um crente fogueira, um crente tocha ou um crente azeite? Agora eu quero dar a resposta para você. Por quê? Que muitos se congregam em um lugar e vivem vidas totalmente opostas, atitudes diferentes, resultados diferentes. O motivo é que muitos têm a sua visão pequena, outros têm a sua visão limitada, mas outros, a sua visão é plena, é ilimitada. Ele rompe, tudo que ele faz ele dá certo. Onde que ele põe a mão prospera. Se ele fala, ele determina, acontece. Se ele diz eu não quero mais viver isso, ele vai viver, ele não vai viver mais isso. Se eu quero ser liberto do vício, ele vai ser liberto do vício. Eu quero ser liberto dessa enfermidade, eu vou ser liberto dessa enfermidade. Eu quero romper o meu ministério, ele vai romper. A minha célula vai prosperar, vai multiplicar, ela vai prosperar, ela vai multiplicar. O seu casamento vai ser abençoado, vai ser abençoado. Você vai começar a ver no seu esposo aquilo que você não via, você vai começar a ver. Você vai começar a ver na sua esposa aquilo que você não via, você vai começar a ver. Crente com visão pequena, ele olha para o esposo, olha para a esposa, ele não consegue ver as qualidades, somente os defeitos. Quero dizer uma coisa para você: comece a olhar por visão e não por vista. Se você começa a olhar por visão e não por vista, se você achar que o seu esposo não é um Brastemp, você vai achar lindo. Se você achar que o seu esposo não é um Brastemp, você vai achar ela linda. Eu estou te dizendo,
se você achar que o seu casamento não tem mais jeito, se você achar que a sua vida financeira não tem mais jeito, ela vai ter, porque você vai olhar com os olhos da fé. Você não vai estar firmado na vista, mas sim na visão a qual Deus te deu, que é de te fazer prosperar. Os planos dele é de te fazer prosperar e não te causar danos. Os planos dele, os pensamentos dele são maiores do que o seu. Os caminhos que você anda, nem de longe serão os caminhos do Senhor, que ele já preparou para ti. Nem de longe. Eles são mais altos do que o seu. Se você começar a olhar para a visão, esse ambiente de fracasso que roda a sua casa, esse ambiente de miséria que roda a sua casa. Inclusive eu estava conversando com a minha filha hoje, que ela chegou de viagem, ela foi para o Nordeste. Ela disse que pai, lá é uma miséria. A gente conversando com as pessoas lá, dizem que lá tem rico, pobre e miserável. As pessoas moram em umas casinhas, o que tem de bonito aquele lugar, tem de pobreza. Falei, filha, o pai vai dizer uma coisa para você. A gente estava almoçando. Você sabe por que aquele povo vive essa situação? Porque eu já não vi pessoas mais idólatras que as pessoas nordestinas. É idólatra demais. Não tem Deus como o seu Senhor. E a palavra diz que bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Deus, não está dizendo feliz a nação cujos ídolos é o Senhor, mas Deus é o Senhor. E aquela nação ali, aquele povo, eles adoram a imagem, eles adoram tudo que for. Se falar que um jegue fez um milagre, eles adoram o jegue. Mas nós adoramos o único Deus, aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Eu quero dizer uma coisa para você, meus amados. Está na hora de você dizer para Deus: Senhor, eu não quero mais ser um crente fogueira e nem tocha. Eu quero ser um crente azeite. Eu quero enxergar que ninguém está enxergando. Eu quero ver que ninguém está vendo. Eu quero prosperar. Eu quero vencer. Eu quero romper na minha vida com o Senhor. Eu quero sair dessa situação. Não quero mais ser vaso de desonra, mas sim vaso de honra, como tu prometeste a mim. Eu quero viver para te adorar, meu Pai. Não quero ser escravo do pecado. Não quero ser escravo do medo. Não quero ser escravo dessa enfermidade. Não quero ser escravo, Senhor Jesus. Não quero ser escravo disso que eu estou vivendo. Eu não consigo me libertar. Esse vício que não é teu, esse vício é do diabo. Eu não quero ser escravo dele. Olhar por vista, ele te atrasa. Você sabe por quê? Porque enquanto eu fiquei olhando o que Deus fazia na vida do irmão, na vida do outro irmão, na vida do irmão direito e do irmão de trás, enquanto eu via Deus agindo na vida, eu ficava olhando para aqueles irmãos, e aquilo gerou em mim um espírito de inveja, de ganância. Eu quero ter o que o irmão tem, eu quero ver o que o irmão vive. Então me atrasava. Mas a partir do momento que eu comecei a olhar para a visão, Deus me levantou, Deus me prosperou, e Deus colocou eu aqui para trazer a palavra para você. Então eu digo para você: comece a olhar para a visão que Deus vai te prosperar. Comece a olhar para a visão que Deus vai te levantar. Não fique olhando para o irmão que está acontecendo na vida do irmão, mas olhe para você. Faça da visão uma arma para você conquistar aquilo que você tanto quer. Você sabe por quê? Porque quando você começa a olhar para a visão, você não começa a olhar porque o irmão está prosperando, porque o irmão está crescendo, porque o irmão está fazendo uma casa, porque o irmão foi viajar, porque o irmão está vindo de carro novo, sapato novo, bolsa da Louis Vuitton, eterno, não sei do que. Você não começa a olhar porque você não tem tempo para ficar olhando, reparando ninguém. Quando você começa a olhar para a visão, você começa a crescer tanto que você não fica reparando, olhando para ninguém. Você olha somente para Deus e fala: ei Deus, eis-me aqui, faça em mim a tua vontade, usa-me como você quer, meu Pai. É dessa forma que Deus age. É dessa forma. Mas enquanto você ficar olhando por vista, olhar para que sapato o irmão veio, olhar se o irmão está com um relógio novo no braço, uma corrente de ouro, isso só vai te atrasar. Porque é gerado dentro de você uma inveja esporádica. Mesmo que você não queira, você está invejando aquele irmão.
mesmo que você não queira, você está invejando ele. O irmão está crescendo, o irmão está liderando célula, o irmão está multiplicando. Mas por que eu não multiplico, meu pai? Só o irmão. Comece a olhar por visão e não por vista, que você vai começar a romper. Comece a olhar por visão e não por vista, que você vai começar a vencer. Eu quero dizer uma coisa para você. A opção nessa noite é sua. E eu pergunto para você: quem quer começar nessa noite a viver aquilo que Deus está vivendo? Quem quer aqui nessa noite começar a enxergar aquilo que não está enxergando? Levanta a mão, diga glória a Deus e aplaude o Senhor. Tem gente que fica querendo uma receita espetacular, extraordinária para mudar a sua vida. Eu já conversei com pessoas que dizem: pastor, eu quero uma receita, pastor, para mudar a minha vida. Eu quero uma receita para viver o que o irmão está vivendo. Porque não pode, pastor. Deus que ele serve, eu também sirvo. O que eu ouço, ele também ouve. Os ensinamentos que eu creio que o Senhor me ensinar, o Senhor vai ensinar ele da mesma forma. Mas por quê? Eu quero a receita. Eu digo a você: se você conversar com uma pessoa que já teve a vida transformada, que já teve a vida mudada, ele vai te dar a receita. Ele vai te falar para você: ó, a receita é essa. Tome uma postura diante daquilo que você está ouvindo. Toma uma postura diante daquilo que a palavra está te ensinando. Toma uma atitude, se posiciona. Essa é a receita para você mudar a sua vida. Vocês lembram da viúva que tinha 2 filhos, estava prestes a perder os 2 filhos porque o marido morreu e deixou ela endividada? O que aquela mulher tinha? Ela tinha um pouco de azeite em uma botija. Ela correu para o profeta e disse o que para o profeta? Senhor, tu sabes o quanto meu marido era íntegro e era reto. Tu sabes o quanto eu amava o Senhor, mas agora morreste e me deixou endividado. E os credores querem tomar os meus 2 filhos por penhor. O que o profeta disse? O profeta, olhando para ele, disse: eis, o que tu tem em tua casa? Eu tenho um pouco de azeite na botija. Ele falou para ela: vá, pega emprestado o quanto vasilha você encontrar. Você sabe por que ele mandou pegar emprestado? Porque quem está devendo não pode comprar, tá? Pega emprestado e vá para dentro do teu quarto, se tranca e começa a despejar o azeite dentro delas. O que aconteceu com ela? Ela tomou uma postura diante da palavra do profeta. Ela não olhou por vista, ela olhou por visão. Ela não olhou por aquilo que ela estava vendo dentro da casa dela: homens cobrando e um pouquinho só de azeite em uma botija. Ela olhou por aquilo que o profeta disse, ou seja, ela tomou uma postura, uma atitude, um posicionamento perante a palavra do profeta. A Bíblia diz que a abundância de azeite foi tão grande que ela vendeu, pagou os credores e sobrou para manter a sua casa. Você está entendendo? Porque alguns prosperam, outros não. Porque alguns vivem aquilo que Deus prometeu, outros não. Vocês estão entendendo? Eu quero dizer para você, talvez se você entender essa mensagem hoje, não fechar o seu coração e deixar ela penetrar no seu coração, obedecer essa palavra, talvez será o início de um novo começo na sua vida. Será o início de uma nova história na sua vida. Será o início daquilo que você era para estar vivendo, mas por ter deixado de olhar pela visão e voltou a olhar por vista,
está acontecendo na sua vida. Olha aqui, anote isso. Não é a palavra que você ouve aqui no domingo que vai mudar a sua história. É a postura diante da palavra que você ouviu aqui no domingo, na segunda-feira, que muda a sua história. Talvez você saia daqui desafiado, até naquele portão ali, mas na hora que você monta no seu carro, se o seu filho fala para você: pai, vamos comer um lanche, você dá um grito dizendo para ele que você não tem dinheiro. A mulher fala, não grita assim com uma criança, você berra no ouvido dela. Você não aprendeu nada. Aquilo que você deixou fluir dentro do seu coração, você perdeu no intervalo de 10 minutos, porque deu lugar à vista e não à visão. Muitos veem o que o irmão está vivendo. Nossa, que casamento abençoado, que casamento maravilhoso. A casa do irmão é que pensa numa casa, o carro dele, a roupa que ele veste, o calçado, o ministério dele cresce cada dia mais, como ele tem desenvolvido na palavra. Só enxergam o que estão vivendo, mas não conseguem enxergar o caminho a qual o irmão percorreu para chegar até lá. Não sabe quantas horas de oração o irmão tem por dia. Que família abençoada, que casamento abençoado. Mas eu digo para você que não foi. No começo pode ter sido brigas e contendas. Não sabe quantos quilos de sal o casal comeu junto para chegar até aqui onde está, vivendo sua bênção. Você sabe quantos quilos de sal um casal come no mês? Nem eu sei. Mas eu digo para você, o meu avô dizia: enquanto não comer 10 quilos de sal, não salinha. Depois que comeu 10 quilos de sal junto, aí salinha. Você está entendendo? Aí cada um vai saber o gosto do outro, né? Cada um vai saber diferenciar e viver com as indiferenças. Cada um vai saber olhar para as qualidades e não para os defeitos. Mas primeiro tem que comer 10 quilos de sal junto. Eu já comi os 10 quilos de sal junto, mas quase que não chegou até os 10 quilos de sal, porque o negócio foi feio. Mas eu digo a você, talvez você comeu 9,5 kg, e mês que vem vai se alinhar as coisas na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Já é chegado o tempo, meus amados, de olhar por visão e não por vista. Jesus, Ele não chamou você para viver um fracasso. João 10,10 disse que o diabo veio senão para roubar, matar, destruir. Mas Jesus diz no mesmo versículo: eu vim para dar vida, vida e abundância. O que é a abundância aqui nesse texto? É a morte ou a vida? Fala, igreja. A vida. Então por que você está vivendo a morte? Então por que você está vivendo o sofrimento, a destruição? Por quê? Se Jesus mandou você viver vida, vida em abundância, então viva a vida com abundância. Não viva o que o inimigo veio fazer, mas viva aquilo que Jesus veio fazer em ti e já fez por você. Pare de viver esse fracasso, pare de viver esse sofrimento. Começa a viver a vida com abundância de paz, abundância de amor. Para que o seu lar seja um lar de alegria, que você tenha prazer para voltar para casa, que você tenha prazer de ir para a casa de Deus, que você tenha prazer. Hoje é quinta-feira, é célula, glória a Deus. Não me contém, eu não consigo me conter
até quinta-feira, tão vontade que eu tenho de receber os irmãos aqui na minha casa e juntos adorarmos a Deus. Eu não consigo me conter para dar quinta-feira para mim ir na célula, pastor. Ah, como é bom ir na célula, é maravilhoso. Isso é abundância, meu amado. Isso é abundância. Viva, mas viva em abundância. Desde o início, Deus nos ensina a viver por visão e não por vista. Desde o início. Olha o que ele fala para nós em Gênesis 1, a partir do versículo 1 e versículo 4. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Existia luz? Existia luz? Não. Mas Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus olhou por vista ou por visão? Então eu quero dizer uma coisa para você: chame para a tua vida aquilo que não existe, mas de uma maneira que já existisse. Foi assim que Deus fez com a luz. Não tinha luz, Deus olhou por visão, não tinha luz. As trevas pairavam sobre a face da terra. Ele olhou para a luz e disse: haja luz, e houve luz. E ele viu que a luz era boa. Eu quero falar uma coisa para você: a partir do momento que você começa a olhar por visão e nem por vista, você vai ver que olhar por visão é bom. Olhar por visão é maravilhoso, porque olhar por visão é você crer naquilo que você não está vendo, não está enxergando. É você olhar para o seu casamento e falar assim: meu casamento vai ser abençoado, e vai ser. É você olhar para o seu ministério e dizer: meu ministério vai ser abençoado, e vai ser. É você olhar em janeiro, fevereiro, lá no final do ano, e ver você lá na praia, e você for para a praia. É você olhar para a sua garagem e ter uma bicicletinha lá velha, e você olhar um carro novo. Isso é olhar por visão e não por vista. Porque se você for olhar humanamente falando, naquilo que nós estamos vivendo, é muito difícil. Mas a Bíblia diz que ouvido nenhum ouviu, olho nenhum viu aquilo que Deus preparou para você. Então Deus preparou coisas grandiosas para a sua vida, meu amado. Deus preparou coisas grandiosas para o seu ministério, para a sua vida. Alguns homens da história da Bíblia, e por sinal homens muito conhecidos, porque só conhecido é quem faz diferença, não é verdade? E eles fizeram diferença na geração deles. Eles obteram resultados extraordinários por andar por visão. Mas com o decorrer do tempo, eles deram lugar à vista e também pereceram. Primeiro, Abraão. Olha que diz em Gênesis 12, a partir do versículo 1. Então o Senhor veio a Abraão, ele ordenou: sai da tua terra, da tua parentela, vai e da casa do teu pai, e dirige-se a uma terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, te abençoarei e te engrandecerei, e o teu nome serás uma benção. Abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Por intermédio abençoarei todos os povos da face da terra. Partiu então Abraão, como orienta o Senhor, e Ló acompanhou. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu da terra. Abraão, ele orou por vista ou por visão? Por visão. Ele não sabia onde que era a terra.
Ele poderia ter falado: não, Senhor, não vou não, aqui eu estou muito bem, obrigado. Abraão não era um quebrado não, tinha as posses ali onde ele estava em Padarã. Ele tinha as posses, servos e servas, rebanhos e rebanhos. Porque é muito fácil falar para um quebrado: sai daqui, vai para ali, que ele vai tentar perder. Mas falou para um cara, dono de posses. E o que ele fez? Ele foi. Abraão, ele conhecia a terra? Não. Sabia onde que era? Não. Sara podia ter filhos? Não, mas como que ia fazer dele um grande povo? Não podia ter filhos, era estéril. Mas ele não olhou para visão, não. Por vista não olhou para visão. Abraão herdou a terra? Sim. Sara teve filhos? Sim. Abraão se tornou pai de multidões? Sim. Mas em meios à visão, Abraão dá lugar à vista, e isso causa sérios problemas para a sua vida. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 16, 2 e 4. Então Sarai propôs a Abraão: ouve e te peço, o Senhor não permitiu que eu desse à luz, portanto toma minha serva, talvez por intermédio dela venha ter filhos. E assim, depois de 10 anos em que Abraão habitava na terra de Canaã, a sua esposa Sarai tomou Agar, a egípcia, e entregou como mulher ao seu marido Abraão, e teve relações com ela e ficou grávida. Agar se viu grávida e começou a olhar para sua senhora com arrogância e desprezo. O que Abraão trouxe para a vida dele? Problemas. Aquela mulher começou porque aquela mulher estava grávida e Sara não podia ficar grávida, e aquela mulher trouxe problema. Em minhas palavras, ele deve ter sido: você não pode ter filho, você tem a madre seca. Eu não, eu tenho. Eu dei um filho, eu vou dar um filho ao teu marido. A promessa que era para você, agora é para mim. A ponto a qual Abraão manda embora Agar com o seu filho Ismael. Eles vão para o deserto, e lá vive uma história também lamentável, mas Deus também foi com Ismael. E depois, se você quiser saber a história, você pode ler. Então, cuidado, porque em meio à visão você pode dar lugar às vistas. A vista faz você andar pelo caminho curto, mas visão faz você andar pelo caminho da obediência. Muitos não estão vivendo a sua visão, porque no meio da trajetória deram lugar à vista. Segundo, Moisés. Hebreus 11, 27 diz: por meio da fé abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e preservou e perseverou, pois fitava aquele que não é, aquele que é invisível, pois fitava aquilo que era invisível. Ou seja, era possível Moisés tirar o povo do Egito, da onde estava vivendo por 430 anos na escravidão? Não. Olhando por vista não era possível, mas Moisés, ele olhou por visão. O povo saiu do Egito ou não? Sim. Mas no decorrer do tempo, assim como Abraão, Moisés também se perdeu por começar a olhar por vista. Números 3, 13, 2, a Bíblia diz que o Senhor chama Moisés e diz: convoca um de cada tribo, um valente de cada tribo, um dos principais de cada tribo de Israel, e envia até a terra a qual eu vou dar para vocês, para reconhecer a terra. Reconhecer está dizendo de algo que você não conhece, está falando de visão.
Mas Moisés se perdeu. Números 13, do 18 a 20, a Bíblia diz que Moisés convoca os 12 e diz a eles: vá até lá. Convoca os 12 espias e diz: vá até lá e vê se a terra é boa ou ruim, como são os povos que lá moram, se são fortes ou fracos, se as cidades são fortificadas ou fracas. Ou seja, ele sabia que a terra era boa, que a terra era fértil, porque a expressão mana, leite e mel, ela significa fértil ou produtiva. Deus deu uma visão a ele, mas ele olhou por vista, e ele teve sérias consequências. Quando um líder, ele ensina os seus liderados a olharem por vista e não por visão, ele está determinando o fracasso na vida deles. Ou seja, quando um pai, ele começa a olhar por vista dentro de uma casa, ensinar a sua família a olhar por vista, ele está determinando o fracasso daquela família. Se o seu filho chega em você e diz: pai, eu quero fazer medicina, você vai falar para ele: de maneira alguma nós vamos conseguir, porque nós não temos 15 mil reais por mês. Eu quero dizer para você, mas quando ele diz: filho, vamos olhar com o olho da fé, porque nós realmente não temos, mas nós servimos o Deus dono do ouro e da prata. Ele tem. Seu filho passa no vestibular, vai fazer medicina de graça. Quando você começa a olhar por visão, mas quando começa a olhar por vista, ele vai ser simplesmente um braçal. Você não vai chegar em lugar algum. Olha o que aconteceu. Dos 12 a qual Moisés enviou, 10 chegaram dizendo: vamos ficar aqui no deserto mesmo, porque lá não tem jeito não, Moisés. As cidades lá são fortificadas, o povo que está lá é poderoso, é forte, a terra até é boa. Nós vimos lá até os descendentes de Anak, os gigantes. É nós ir morrer. Vamos voltar para o Egito? Mas no meio desses 12 tinha 2 que olhavam por visão. Fala Josué e Caleb. Ele fez aqueles 10 se calar perante Moisés e disse: se Deus prometeu, Ele vai nos colocar lá. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, meu irmão. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida, na minha vida, Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te prometeu que você vai viver o melhor dessa terra, você vai. Basta hoje você tomar uma postura perante essa palavra. Olha aqui, terceiro homem, Davi. Samuel, 1 Samuel 17, 23, 24, a Bíblia diz que Davi é enviado até o campo de batalha, onde ali estava preparando o exército de Israel contra o exército filisteu para guerrearem. E Davi chega no momento exato do desafio do gigante Golias. Hora que aquele povo, hora que o gigante se levanta para desafiar o exército, a Bíblia diz que o exército do Deus vivo sai correndo amedrontado. Mas qual que é o posicionamento de Davi a respeito disso? Davi fala: não precisa temer seu coração não, pode deixar, eu vou desafiar, eu vou aceitar esse desafio desse cara. Eliabe, o seu irmão mais velho, diz: moleque, sai daqui, corre, vai lá de volta cuidar das ovelhas do pai. Eliabe estava olhando por quê? Por vista, mas Davi por visão. Aí Davi, acho que todo feliz, contente, chega a Saul, fala: Saul, não deixe o seu coração se abater não, eu vou aceitar esse desafio. Saul olha para ele e fala assim: você é apenas um menino, ele é um guerreiro. Saul está falando por vista e Davi por visão.
Na hora que Davi se prepara para a luta, para a batalha, a hora que chega no campo de batalha, o gigante Golias deve olhar para baixo assim e falar assim: meu Deus, uma criança. Ruivinho começa a caçoar dele. Ruivinho. A única coisa que ele tem é boa aparência. Olha aqui, ó, gurizinho, moleque. Eu não vou deixar nem te enterrar. Vou te dar para os animais comer. Davi olhou para ele e falou assim: daqui a pouco você vai ver quem vai te comer. Davi falou para ele assim: ó, você pode vir com o que você quiser, que eu não vou por vista não. Eu vou por visão. Eu vou com o Senhor dos Exércitos. Ou seja, meu irmão, Davi não olhou por vista. Ele foi subestimado pelo seu irmão Eliabe, subestimado por Saul, subestimado por Golias, mas por Deus ele não foi subestimado, foi usado. Eu quero dizer uma coisa para você: a partir do momento que você começa a olhar por vista, por visão e não por vista, você não vai ser subestimado, você vai ser usado por Deus para fazer a diferença nessa terra, para fazer a diferença nessa geração, viver o que ninguém está vivendo, enxergar o que ninguém está enxergando. Mas para isso precisa de uma postura sua nessa noite. Mas em 2 Samuel, a partir do versículo 11, Davi também dá lugar à vista e deixa a visão. Como, pastor? A Bíblia diz que era tempo de primavera, tempo propício para a guerra, onde os reis saíam para guerrear. Mas naquele dia Davi mandou os seus servos ir guerrear e ficou na sua casa. Só pode ter cuidado de flores, porque era primavera. E justamente viu uma flor que não podia ver, que era Betseba. Você está entendendo? Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Tem flor que você não pode ver, tá? E você também, minha irmã. Tem cravo que você não pode ver. A única flor que você pode ver é a rosa do deserto, porque está cheio de rosa do deserto por aí agora. E está dentro da sua casa. Não dá lugar à flor, não. É primavera, não olha para a flor. Davi foi olhar para a flor. O que aconteceu? Olhou uma mulher estava no alpendre do seu palácio. Olhou, viu Betseba muito bonita, e ali caiu. Quando Davi parou de dar lugar à visão e dar lugar à vista, ele começou a viver aquilo que ele não tinha planejado para a vida dele. O que Deus não tinha planejado, que era para ser rei sobre Israel, mas um rei poderoso. O homem era segundo o coração de Deus. E a desordem total estabeleceu na sua casa. As consequências foram gravíssimas sobre a sua casa. Davi adulterou, Davi se tornou um assassino. Seus filhos, um matou o outro, violentou o outro. Seu filho tomou o seu reinado. Virou uma desordem total, porque ele começou a olhar por vista e não por visão. E quando você começa a olhar por vista e por visão, a sua casa virou uma desordem total. Eu digo a você: se coloque de pé nessa noite. Aqueles que não querem mais olhar por vista e somente por visão. Aqueles que não querem olhar para o impossível, mas com os olhos da fé, ver o impossível acontecer. É chegado o tempo de você começar a olhar por vista e não por visão. É chegado o tempo de você tomar uma postura através da palavra a qual você tem aprendido. É chegado o tempo de você começar a enxergar coisas que ninguém está enxergando. É chegado o tempo de você conquistar coisas que, humanamente falando, é impossível. É chegado o tempo de você viver coisas grandiosas da parte de Deus para a sua vida. Algo inexplicáveis, extraordinário da sua vida. É chegado o tempo de você viver aquilo que Deus preparou para você. Mas para isso acontecer, você não deve dar lugar à vista na sua vida. Somente a visão, aquilo que Deus
te chamou. Comece a viver hoje aquilo que você não está vivendo e gostaria de viver. É isso que Deus tem preparado para mim e para você. Comece hoje. Toma hoje uma postura mediante essa palavra a qual você acabou de ouvir. Porque eu creio que há um tempo não muito distante você vai chegar em mim e dizer: pastor, dia 9 de fevereiro de 2020, a minha vida foi transformada. Porque hoje, até hoje eu lembro o dia que Deus transformou a minha vida. 29/3/2011. Não esqueço jamais. Parei de olhar por vista e comecei a olhar por visão. Tenho 9 anos de crente, 9 anos de cristão. Vou completar 9 anos agora em março de cristão, andando por visão, conquistando aquilo que era impossível conquistar, enxergando aquilo que ninguém está enxergando, vivendo aquilo que ninguém está vivendo. Comi muito sal, mas a minha esposa, mas rompemos. Chorei muito, pedindo a Deus discernimento da palavra, mas Deus me deu. Nunca imaginei ser um pastor. Deus foi generoso comigo e me tornou um pastor. Nunca imaginei que a minha filha se formasse em uma faculdade, porque era impossível, se formou. Nunca imaginei ser um servo de Deus que amasse e obedecer a sua palavra, e hoje eu sou. Talvez hoje, 9 de fevereiro de 2020, seja o dia que Deus preparou para você a mudar a sua história. Que Deus preparou para você mudar a sua história. Que Jesus preparou para mudar a sua vida. E você vai poder dizer num tempo não muito distante: aquela palavra, eu me posicionei. Através daquela palavra, eu tomei uma postura. E aquilo que na minha vida era só tormento, eu comecei a viver a abundância de Deus.